Dia dos Namorados. Se você se sente triste por não ter a quem presentear, ou mesmo de quem receber aquele presentinho do Dia dos Namorados, velho, não fique de bad. Assim como você, cara, esse nosso país tá repleto de milhares de jovens carentes, cara. Jovens brasileiros de todas as idades, cara, dividindo esse mesmo sentimento de carência que as pessoas costumam sentir quando chega ali o Dia dos Namorados. Se você não sente, você faz parte de uma pequena parcela muito diferenciada, ou você tá metendo louco e tentando mentir pra mim. E hoje, cara, a gente veio aqui pra conversar do porquê que o Dia dos Namorados não só ele é superestimado para um cacete, muito superestimado, mas também ele é um subterfúgio, cara. Um subterfúgio para muitos casais simplesmente manterem as aparências. Olha só que interessante. Dados do comércio, tá? Do ano passado, 2022, o comércio brasileiro fechou o Dia dos Namorados com um faturamento, cara, que ultrapassou a marca dos 6,5 bilhões de reais. 6,5 bi de faturamento, cara. Na agência da Cristine, o pessoal já se adiantou. 2 semanas antes do Dia dos Namorados, 2 ônibus lotados estão confirmados para subir a serra. E tem até lista de espera para um terceiro grupo. O nosso roteiro é pela Rota Romântica, né? A gente passa por Picada Café, a gente tem Café Colonial, bate e volta, né? Vai e volta no mesmo dia. Se torna um preço mais acessível. A expectativa em Gramado é alta. As reservas de hotéis estão acabando. São casais recém-formados, mega apaixonados, onde tudo é um mar de flores, cara. Casais que se traem, nossa senhora, mano. Casais que não tem qualquer respeito um pelo outro, cara. Casamento de fachada, sabe? Casamentos que estão esfriando, namoros aquecendo. Todo esse povo comprando presente pros seus amados ou amados. E o que tem, cara, de sujeito aí, até também mulheres também, fazendo esse ritual do Dia dos Namorados somente pra poder cumprir aquele papel social, de poder falar, sabe? Expressar pra sociedade, tipo, olha, eu tenho um relacionamento, eu sou uma pessoa feliz e alinhada, sabe? Com o senso comum social. Não tá no papel, meus caros. Simplesmente não está no papel. E, cara, e é tão bizarro, né? Porque quando você coloca aquela lupa, você vê que é justamente nesse dia que os piores casais que vocês conhecem, cara, tiram o dia pra simplesmente demonstrar pras pessoas o quão são felizes e apaixonados e se respeitam, quando nos outros 364 dias eles são totalmente o oposto, cara. Mano, é bizarro, tá? Só que esse vídeo aqui, meus caros, ele não é um vídeo pra criticar ou fazer uma análise dos relacionamentos em si, tá? É sobre todas as pessoas solteiras que quando chegam no Dia dos Namorados começam a ter aquele clássico pensamento, sabe? Que beira assim o social, né? Tipo, por que eu tenho a impressão de que eu tô fora dessa festa? Olha só, quando eu tinha os meus 17 para 18 anos, eu tinha uma visão, cara, dos relacionamentos, sabe? Era bem numa época em que tava bem começando a hypar aquele programa do Rodrigo Faro, o Vai Dar Namoro, né? Que na época era o Beijo Roubado. Aí depois mudou pro Vai Dar Namoro, se não me falha a memória. Gostei? Posso dançar assim no meio do programa? E aí vocês me beijam no meio do programa, é isso? Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. E eu ficava vendo TV, era um sábado, se eu não me engano, que eu ficava assim, mano, vendo aquele troço. E eu via o pessoal se beijando no palco, naquelas interações, os caras, sabe, pegando as mulheres pelo braço, levando lá pro banquinho pra poder conversar. E se beijavam e eu ficava assim, nossa, cara, como deve ser legal, como deve ser um troço maravilhoso poder ter aquela dinâmica, sabe, de relacionamentos. É interessante porque eu pensava que os relacionamentos eram o seguinte, era só basicamente amor 24 horas por dia, sabe? Eu não falo necessariamente de pimba, eu falo de sentimento, sobretudo, tá? E que problemas eram tão simples de serem resolvidos, cara. Era dormir agarradinho, era fazer um datezinho aí, sabe, um rolezinho e tal. E aquilo era um estágio que seria linear para todo sempre. Claro que eu tô só exagerando, porque naquela época eu já sabia que casais tinham problemas. Só que quando você nunca passou por essa prática do que é esses problemas de casais, você simplesmente não tem essa matemática perfeita, você não experienciou, sabe? Você não sabe o que é essa frustração de ter que passar pelos momentos de baixa num relacionamento. Até que no ano de 2011, eu tive meu primeiro namoro. Normal, sabe? Aquela primeira
colocada de pé na água, sabe? Você vê se a água tá fria, você vai entrando na água e tal, você vai tateando e você vai descobrindo aquele novo universo. E comigo não foi diferente. Começou aquele negócio de ir pros eventozinhos da cidade de perto, tipo ir no parque, diversões, ou lugares que estivesse tendo festa com a namoradinha do lado, e ficar abraçadinho tirando foto. E, meus velhos, o tempo foi passando, o primeiro namoro entrou no platô, normal, começaram a vir os problemas, e daí eu fui começar a entender o motivo do que, por que muita gente, depois que tem os seus primeiros relacionamentos, que ficam mais velhas, elas pensam 2, 3, 4, 5 vezes antes de entrar em outro relacionamento. O que de fato aconteceu comigo, porque depois disso eu entrei em outro namoro, quando esse primeiro terminou, que foi bem simultâneo, bem perto um do outro, sabe? O término de um e o começo de outro. E nessa brincadeira eu fui até os meus 28 anos, tá? Pra 29, tá? Eu comecei com 18, foi até 28 anos. Ou seja, totalizei 10 anos, 2011 e 2021. 10 anos me dedicando a ser um namorado. Então, cara, é perfeitamente aceitável que você que nunca namorou de repente, ou então você que tá há muito tempo sem entrar num relacionamento, comece ali a se pegar pensando, sabe, um pouco mais com a emoção do que com a razão, quando você tem a primeira oportunidade de trocar uma ideia com a garota. E, cara, isso é um grande problema. Porque todas as mídias de massa, se você for parar pra pensar, elas trazem, sabe, na sua cabeça aquilo que lá fora eles chamam de FOMO, que é só a sigla para Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar de fora. Mídias sociais, né? E quando eu falo mídias sociais, eu posso falar do Instagram, eu posso falar dos veículos de imprensa. Cara, eles são máquinas de simplesmente simular uma realidade que não existe. Que é basicamente o quê? Uma vida impecável. Se vocês forem olhar nas redes sociais, o que tá cheio, cara, o que mais tem são casais que demonstram ter uma vida perfeita. E do nada, como num estalar de dedos, um passe de mágica, explode um escândalo aí, né? Vide aí Jojo Todinho. Recentemente a gente teve o caso do marombeiro Pobre Louco, que o cara simplesmente descobriu que a sua ex estava tendo um caso com um amigo da família, né? E depois eles assumiram um relacionamento, o cara ficou, sabe, mal psicologicamente. Então, cara, é óbvio, vocês vão ver fotos em date, nenhum casal de amigos seu aí do Instagram ou de conhecidos quaisquer que sejam, vão mostrar as brigas, vão mostrar os lados ruins, só vão mostrar os dates, os passeios, as viagens, sabe, aquela prainha de final de semana tomando cervejinha na beira da praia. É sempre isso, nunca o lado ruim. Então você sempre vai ser bombardeado com a melhor perspectiva desses relacionamentos que você vê na internet, e a coisa não é assim, meu irmão. E eu digo isso, meus caros, porque quando eu penso em relacionamentos, eu olho pros jovens e eu fico um pouco meio preocupado, porque eu já tive 17 para 18 anos, cara. E se eu pudesse voltar atrás e falar com o meu eu de 17 anos, eu diria pra ele, cara, fica longe de relacionamentos. Eu falaria pra mim mesmo, essas meninas aí que você tá ficando de colégio, que você tá começando a ter esses casinhos aí, aproveita, mano, aproveita, sabe? Sai com elas no final de semana aí, dá uns beijos, amassos e tal, mão aqui, mão ali, se diverte. Mas não entre em relacionamento, cara. Por que eu digo isso pra vocês, meus caros? Que eu diria isso pro meu eu de 17 anos? Porque todo jovem, cara, deveria aprender, principalmente a buscar crescer na vida, sabe? Se desenvolver como ser humano, criar um futuro propício para você ter uma vida confortável. E eu falo financeiramente também, psicologicamente também, tá? Porque com dinheiro você pode frequentar bons psicólogos e tratar, sabe, a sua mente de um modo geral. Mas, sobretudo, filtrar pretendentes e a não atropelar etapas. Porque foi justamente isso que eu fiz. Foi esse medo de parecer fora da festa que me fez focar tanto na minha cabeça em querer uma namorada, sabe? Pra vocês terem uma ideia, eu queria tanto experienciar o namoro quando eu tinha 17 para 18 anos. Na verdade, eu já tinha 18, pra ser sincero. Que a minha primeira namorada, eu comecei a namorar com ela, a gente firmou, vamos namorar. Mano, eu nem tinha vontade de namorar com ela. Eu tava descobrindo a garota, eu não sentia nada demais por ela, além de empolgação por estar ficando ali no momento e tal. Tudo bem, depois a gente foi começando a desenvolver uma coisa assim, mais sentimental um pelo outro e tudo mais. Só que, cara, isso atravancou 3 anos da minha vida onde eu vivi exclusivamente para esse relacionamento, para investir na saúde do namoro e não em mim. Dali tudo bem, eu teve uma fase que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar num emprego um pouco melhor e não alavanquei depois disso. Até porque depois disso entrou outro relacionamento e, cara, eu saí depois desse emprego e, enfim, tá, o resto é história. A questão é que só depois desse término, isso em 2021, que eu fui ter aquele choque de realidade do que eu tava fazendo com a minha vida, velho. Então, cara, a verdade é que um homem só precisa de 6 a 7 anos, em média, pra ele dar um jeito na sua vida. É o tempo que muitos caras aí vão levar pra fazer, de repente, uma faculdade, passar num concurso. Isso eu falo pro pessoal que quer estabilidade a todo custo. Ou então pra um cara fazer um curso aí, sabe, em uma área técnica, entrar num emprego aí, passar uns anos trabalhando, levantando dinheiro e, de repente, tentar abrir o próprio negócio. No máximo, uma década, o cara, às vezes,
outra vida. Imagina esse jovem que com 17, 18 anos saiu do colégio, foi se especializar. Cara, eu sempre dou esse exemplo, né? Porque eu conheço um cara que fez isso. Saiu do colégio ali, sabe? Ainda no final da adolescência, ali, início da juventude, cursinho de mecânica, sei lá, uma área industrial. Entrou pra área, começou a aprender o ofício na prática mesmo, se especializou na prática, não só na teoria, né? E, velho, saiu dali, abriu uma oficina, começou devagarzinho, tal, oficina de fundo de quintal. Daqui a pouco, camarada, bum, abriu uma oficina no centro da cidade, tá com uma oficina grande, cheia de funcionário, ganhando dinheiro, tendo muito mais alavancagem pra acessar lugares melhores, conhecer pessoas com mais qualidade. Claro que não é só o dinheiro que vai te trazer isso, tá ligado? Mas você sendo uma pessoa bem sucedida, você tem muito mais alavancagem pra você até mesmo filtrar melhor as suas relações e ter muito mais qualidade de vida pra você ser uma pessoa muito mais interessante nessa questão toda dos relacionamentos. E obviamente, né, cara, não ficar preso naquela questão de, ai, nossa, eu tenho pouco dinheiro, é ruim. A gente sabe que casal gasta dinheiro, namorada, você querendo ou não gasta dinheiro, namoro gasta dinheiro, irmão, não tem pra onde você correr. Então, cara, novamente, você só precisa de 6 a 7 anos, no máximo 10. No máximo 10 pra você dar um jeito na sua vida, tá? Comece cedo. Não entre nessa de entrar em relacionamento, tá? E eu tô falando isso porque amanhã é dia dos namorados e eu sei o que vai ter de homem amanhã choramingando em página de Facebook, comentário de Instagram, comentário de YouTube que tá carente, que adoraria ter uma namoradinha, enquanto o cara podia estar focando a sua vida nos estudos, em aprender um ofício, em de repente daqui a uns anos abrir um próprio negócio. Ou então começar aqui na internet, empreender no YouTube e fazer de repente aí o seu marketing digital. Cara, não é impossível, velho. Se eu tô tentando e eu tô tendo, sabe, o meu caminho sendo trilhado, qualquer um consegue. E outra coisa, só pra gente fechar aqui agora. O fato de que a gente fala muito aqui no canal, eu já falei, nossa, tantas vezes, que relacionamentos são líquidos. As pessoas estão hoje em dia com menos qualidade, né? A gente critica tanto essa questão toda aí de empoderamento quando a gente fala das garotas em si e como isso tem dificultado as relações para muitos caras. A verdade, meus caros, é que isso não é, pra mim, nenhum impedimento pra você achar um bom relacionamento no futuro. Definitivamente não é, cara. O que você precisa fazer é não atropelar os processos, cara. Saber filtrar bem essas suas pretendentes com quem você vai se relacionar, conhecer melhor as pessoas, não ser um cara emocionado e saber simplesmente dizer não pra um relacionamento que você vê que não tem futuro. O que você precisa, sobretudo, é entender justamente quando e por que você quer entrar num relacionamento. Mas, sobretudo, cara, se você vê que você não está numa fase pra ter um relacionamento, seja porque você mora num lugar ruim, porque você não tem um centavo no bolso, porque você mora longe, ou até mesmo porque a sua vida tá total desestruturada, aconteceu alguma coisa com você, não entrar, tá? Amanhã é dia 12 de junho, hoje é 11, né, domingo. O que vai ter de casais nesses bares da vida aí, demonstrando um relacionamento saudável, perfeito, podem ter certeza, cara, que grande parte ali, se não a maioria, são casais, cara, que basicamente estão tendo momentos difíceis, que não tem um relacionamento muito saudável, que não sabem lidar com as dinâmicas complicadas de um namoro. Mas quando chega o 12 de junho, eles se esforçam, gastam o dinheiro que não tem pra manter as aparências, tá? São todos? Não são todos. Tem casais funcionais? Certeza que tem. Tá? Mas não se deixem enganar por esse papel social que o Dia dos Namorados obriga os casais a fazerem, tá? Que é investirem tempo e dinheiro pra demonstrar que eles são felizes e que se amam, quando na verdade, cara, muitas pessoas nem sabem lidar com relacionamento. E só estão levando as coisas, sabe, a banho-maria, empurrando com a barriga, porque não tem mais o que fazer. Porque as pessoas preferem não serem carentes no Dia dos Namorados do que serem funcionais no resto do ano. Enfim, tá? Vamos trocar essa ideia aí, meus caros. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!